E aí galera, beleza? Professor Gustavo, professor de Química, muita gente já me conhece, canal Química com G, e hoje nós vamos iniciar uma série, olha a série, Pega o Bizu. O que é essa série Pega o Bizu? Eu vou dar para você conceitos fundamentais que são importantes para você entender a química, como a química ela é para o vestibular, para o Enem e para militar. Sensacional! E dentro desses conceitos fundamentais, eu vou dando dicas para vocês, ok? Pessoal, essa aula ela é patrocinada pela minha plataforma quimicaspecex.com. Se você quer um curso de Química Básica filé, se você quer um curso voltado para militar, SpaceX, vai lá. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa saber. Corre lá, você vai adorar. Inclusive, tem uma aula online para você analisar se realmente o curso é bom. Nessa aula online, eu dou um bizu fodástico de mais de 40 minutos ensinando como estudar para qualquer vestibular e para qualquer concurso. Vamos para cá? Pessoal, olha a aula. Qual que é a diferença entre átomo, elemento químico e substância química? O objetivo desse projeto não é só responder e pronto. Não, é eu dar aula e responder para você. É coisa de qualidade, sem preguiça. É uma aula que tem início, meio e fim. Quer ver? Olha aqui. Primeira coisa, para você entender elemento químico, você tem que entender o início de tudo. Essa é a primeira dica que eu dou. Dica 1, entender o início para entender a química. E nada melhor do que a gente estudar o átomo. Pessoal, a gente sabe que o átomo é formado por 3 partículas fundamentais. Os prótons e os nêutrons, que ficam onde? No núcleo do átomo. E os elétrons, que ficam em torno do núcleo do átomo. Então, ou seja, olha para cá. Você tem que imaginar o átomo como um amontoado de partículas positivas e neutras aqui no centro. E em volta, olha a animação aqui em cima, ó. Essa animação. E os elétrons em volta. Então é assim que eu tento visualizar o átomo, ok? Sabendo que próton, nêutron tem massa, ok? Então eu espero que o núcleo de um átomo seja extremamente pesada e a eletrosfera, que é o que fica em volta, não tem massa. Então eu espero que o que está em volta do núcleo seja extremamente leve. Agora, o ideal é como que eu represento o átomo, que isso é importante, e como eu relaciono o átomo. Pessoal, para representar, muita gente já sabe disso, né? Você tem 2 números. Olha aí na tabela periódica. Na tabela periódica você pode ver que são 2 números, o maior e o menor. Você sabe diferenciar rapidamente qual que é o maior e o menor? Então nós vamos para a dica 2. Como diferenciar o maior do menor? Pessoal, o maior é esse A aqui, ó. Tá? Pessoal, tem a tabela periódica que coloca em cima, coloca embaixo, coloca no meio, isso não interessa. Isso aqui é oficial. Ela não segue muitas tabelas periódicas que tem aí. Então, ela oficialmente, o número maior, ele fica em cima. Ou do lado esquerdo ou do lado direito. E eu chamo isso aqui, ó, de massa do átomo. É a massa atômica. É a massa onde eu vou somar tudo que tem massa no átomo. Ou seja, se eu pego aqui, ó, o número de massa, se eu vou somar tudo que tem massa, ó, eu só vou analisar os prótons e os nêutrons. Ou seja, é só eu pegar todos os prótons, vou pegar todos os nêutrons, pronto, determinei a massa. Aí que veio o número menor. Esse número menor eu chamo de número atômico, que é nada mais do que a quantidade de prótons. É esse P aqui, ó. Tanto é que esse P eu posso substituir por Z. Então eu posso ter uma formulazinha assim, ó, que é desse jeito, é onde eu consigo calcular a massa atômica. Então vamos para a dica 3. O número atômico, ele é extremamente importante porque é ele que identifica e caracteriza o átomo, ok? Beleza. Agora nós vamos para a dica 4. Olha aí. Qual que é a dica 4? Os prótons em um átomo têm a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu falo
que um átomo tem 20 prótons, é porque ele tem 20 elétrons. Lembrando que próton é a carga positiva e elétron a carga é negativa. Se eu somar 20 mais com 20 menos, dá zero. Então, pessoal, eu falar que átomo é neutro é redundante, tá? Então, essa é a dica 4. Todo átomo é neutro. Não precisa falar átomo neutro, ok? Outra parte aqui, pessoal, é a relação entre eles. Aí nós vamos para a dica 5, que é como que eu relaciono e aprendo isso aqui de vez, tá? Ok, eu tenho 2 átomos aí, carbono, e eu posso observar que esses 6, ó, né, de maneira coincidente, elas são iguais, 6 e 6. E eu posso ver que pela representação, ela só pode ser os prótons. Então eu chamo de iso, porque iso, né, ela vem do prefixo igual. Então eu chamo de isótopos. E P, aqui ó, de prótons. Então toda vez que átomos, não pode ser 2 ou mais átomos, que tem o mesmo número de prótons, eu chamo eles de isótopos, ok? Aqui, isóbaros, você pode observar que eles têm a mesma massa, tá? Então, isóbaros, eu evidenciei aqui o A. O A de quê? De massa atômica. Então, é uma forma de você decorar, de você aprender. E, por último, os isótonos. Mesma quantidade de quê? Você já sabe, ó, porque é N é o quê? Nêutrons, né? Então, nêutrons é a mesma quantidade. Aí, você vem aqui, ó, 12 e 7, vamos fazer o cálculozinho aqui, ó. Ó, A é igual a Z mais N. O que eu quero, pessoal? O N. Então, é só pegar o A menos Z. Então, é só pegar aqui, ó, a massa menos o número atômico. Então, 12 menos 7, né? Que vai ficar 5. A mesma coisa aqui, ó. Então, vou colocar 5 do ladinho aqui. A mesma coisa aqui, ó. 20 menos 15, 5. Então, mesma quantidade de nêutrons, né? Eu não pude ver, mas quando eu calculei, eu vi que são isótonos, ok? Pessoal, beleza. Nós aprendemos aqui, ó, muita coisa boa. Aí nós vamos responder agora qual que é a diferença entre átomo, elemento químico e substância química. Pessoal, primeira coisa, átomo e elemento é a mesma coisa, tá? A questão é que alguns livros, eles trazem, às vezes eles falam átomo, ora fala elemento, quando ele fala de tabela periódica, ele fala os elementos da tabela periódica. Quando ele vai falar, né, calcular esses isótopos, ele fala os átomos. Mas, pessoal, átomo e elemento químico é a mesma coisa, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Então, quando ele falar elemento, pensa em átomo. Quando ele falar em átomo, já pensa em elemento. Essa confusão, às vezes, ocorre por quê? Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma 50 ml aqui de mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido que está lá naqueles termômetros analógicos, que é usado muito para purificação de joias preciosas, é usado para poder, no garimpo, né, de ouro. Então, eu vou pegar uma gota grande e vou separando essa gota. Separando. Aqui continua mercúrio. Continua mercúrio, continua mercúrio. Ou seja, eu fui diminuindo até chegar num local que eu não consigo mais dividir. Ou seja, em um átomo só. Então aqui, ó, eu tenho o átomo e aqui eu tenho o elemento. Mas qual que é a diferença entre os dois? Nenhum. Por quê? Porque se eu pegar esse átomo de mercúrio e vou ver as características. Quais são as características? Ele é líquido à temperatura ambiente. Ele é um bom condutor de calor. Ele é um bom condutor, mais ou menos, elétrico. Ele tem a densidade de 13,6. Ele tem ponto de fusão tal, ponto de ebulição tal. E quando eu pego essa mesma gota de 50 ml, essa gotona aqui, eu vou ver que é as mesmas propriedades. Densidade 13,6, bom condutor de calor, etc, etc. Ou seja, então o átomo e o elemento, eles mantêm as mesmas propriedades físicas e químicas, ok? Então, por isso que às vezes
o aluno leva a entender que são diferentes. Ah, isso aqui é átomo, isso aqui é elemento. Mas é a mesma coisa, só porque aqui, quando a gente fala elemento mercúrio, a gente já pensa no quê? Num balde cheio daquele metal, olha aí na imagem, cheio aqui um baldão cheio de metal de mercúrio. Ah, então aquilo ali é o elemento. Mas se eu pegar um átomo só, mas é a mesma coisa, por isso dessa confusão. Então coloca na sua cabeça, é a mesma coisa. E a substância química, hein? Vamos analisar? Então, pessoal, ó, vou pegar dois átomos. Vamos de novo? Pessoal, vou pegar dois elementos. Tá vendo? É a mesma coisa. Né? Com as suas características aqui, com a sua representação, que nós já aprendemos. E eu vou pegar um C e um O. Vou pegar dois elementos só. Um elemento só na proporção de 1 para 1. E eu peguei dois elementos só, né? C e O. Só que na proporção de 1 para 2. Eu peguei 2 oxigênio, que é o mesmo elemento, concorda comigo? Não são dois átomos, é o mesmo átomo, só que na quantidade 2, tá vendo a diferença? Então, juntei aqui. Deu substâncias químicas diferentes. Aí eu vou responder, qual que é a diferença entre elemento químico e substância química? O elemento químico, ele forma a substância química. Só que quando ele forma a substância química, ele forma, para ser uma substância química, ele tem que ter uma proporção constante. Por exemplo, monóxido de carbono é sempre CO, é sempre de 1 para 1. Ok? Gás carbônico, qual que é a proporção? É de 1 carbono e 2 oxigênio. Então a proporção é fixa. Então vamos responder duas coisas, uma geral e uma mais química. Primeiro, elementos e substâncias são iguais? Não, são totalmente diferentes. O elemento forma a substância. Agora, uma coisa quimicamente mesmo. O elemento forma a substância em razões, em proporções bem definidas. Não é aleatório. Até porque, se for aleatório, eu mudo o tipo de substância. A gente sabe que por causa de um átomo só, a minha substância muda completamente. Ok? Então essa é a diferença entre o átomo, entre o elemento químico e entre a substância química. Beleza? E aí, pessoal, gostou, curtiu? Então duas coisas, dá um like, né? Contribui para o canal Química com G e não esquece de ir lá no site quimicspecex.com ou top o site, maravilhoso, você vai gostar. E se você não quiser que seja para você, arrume um amigo, espalha para um amigo que ele vai gostar. É um site feito com carinho, ok? Pessoal, anote as 5 dicas, anote aí no post-it, coloca na parede, para você não esquecer, porque época de vestibular, época de Enem, isso aqui ó, faz toda a diferença.